Bom, gente, então, agora oficialmente, boa tarde para todos. Espero que vocês possam aproveitar esse momento que a gente vai tentar tornar o mais dinâmico possível. E eu já queria já começar apresentando aqui para a gente não perder tempo. A gente tem uma série de coisas aqui a fazer hoje. Eu dividi esse momento em três e eu espero que vocês gostem, né? Então, sem protelar muito aqui o nosso tempo, vamos já apresentar aqui a telinha. Vou pedir só que vocês confirmem aí se a tela já está sendo apresentada. Está apresentando aí? Tá. Tá aparecendo. Ok, então vamos aqui por partes. Deixa eu apresentar aqui. Então, nós temos aqui uma laminazinha já com a cara do senhor Bonfim. Léo, não aproveitei aquela lâmina que você mandou, porque, na verdade, eu já estava com essa pronta, mas gostei muito, viu? Então, nós temos aqui o seguinte, pessoal. Eu gosto sempre de começar com algumas charadas para a gente despertar o raciocínio lógico da gente, mas hoje eu resolvi fazer diferente, porque o nosso tempo para essa avaliação externa, que é o SAEB, já está muito curto, provavelmente um pouco mais aí de um mês. E hoje nós começamos aqui esse momento fazendo uma pergunta, né? A pergunta é essa: o que devo fazer para ser bom em matemática? O que é que eu devo fazer para ser bom em matemática? A gente costuma observar que existem pessoas que se destacam e essas pessoas, elas, a gente observa e diz, mas rapaz, a gente mora tão perto, mora no mesmo lugar, as mesmas condições, né, questão social, e por que que fulano se destaca? Ah, já nasceu com isso. Alguns têm esse dom de já nascer com isso, mas outros se destacam pela insistência, persistência. E alguns pontos eu considero importantes. Aqui eu elenco alguns pontos. Então, o que devo fazer para ser bom em matemática? Primeiro, ser bom em português. E aí vocês podem estar pensando, o professor agora ficou doido. Para ser bom em matemática, eu tenho que ser bom em português? É isso. Por que que eu estou falando isso? Porque a matemática hoje, ela deixou de ser uma matemática, na verdade não é só a matemática, né? Mas a matemática em si, as questões hoje, ela não vem mais umas questões secas. Elas vêm contextualizadas. E aí, por trás de cada questão, tem um texto enorme. E eu preciso ler e preciso interpretar. Então, se eu não leio, se eu não interpreto, eu não tenho como ser bom em matemática. Eu não vou me sair bem nas questões do SAEB, que é as questões da avaliação externa. Essa prova que vocês vão fazer daqui a um mês e pouquinho. Então, gente, primeiro ponto que a gente deve guardar isso é que, para ser bom em matemática, eu tenho que ser bom em português. Não ter preguiça de ler. Começar a ler bastante, ler tudo, para que a gente possa interpretar as coisas e a gente começar a ser crítico naquilo que lê. Aí a gente vai começar a dar os primeiros passos para ser bom em matemática. O nosso segundo ponto é ter organização e disciplina quanto aos estudos. Essa é a parte que eu falo que da educação tradicional, que é aquela de antigamente, funcionava. Quando a gente é organizado, quando a gente tem disciplina quanto aos nossos estudos, eu tenho uma ligeira vantagem em relação a outro que não tem, para ser um bom em matemática, um aluno bom em matemática. Então, primeiro ponto, ser bom em português. Segundo ponto, ter organização e disciplina quanto aos estudos. O terceiro ponto é ter planejamento. Sem planejamento, a gente não consegue ir nem ao supermercado. Então, eu tenho que ter um planejamento diário para que eu consiga executar
as ações do dia. Então, eu preciso ter planejamento. O nosso quarto ponto para ser bom em matemática é ter uma rotina de estudos. Eu preciso criar uma rotina. Matemática não se aprende somente lendo. Olha que matemática ela é diferente das outras disciplinas. Eu consigo estudar história, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, lendo, fazendo uns estudos, eu consigo. Mas matemática não. Matemática só se consegue aprender praticando. E aí eu venho com o quinto ponto. Como eu disse, matemática só se aprende praticando. Então, praticar resoluções de problemas matemáticos. Não adianta, Fabiana, estar se debruçando aí com vocês na escola, fazendo das tripas coração, resolvendo várias questões. Se somente ela estiver fazendo isso e vocês não estiverem praticando em casa, resolvendo problemas, eu não vou conseguir. Porque o tempo dela com vocês, ela tem um tempo limitado para cada turma. Então, eu preciso me organizar o meu tempo após a aula na minha casa para eu resolver problemas matemáticos. Eu vou utilizar aquilo que eu aprendi na sala com a professora Fabiana e vou colocar em prática em casa. Eu vou abrir aqui que alguém está pedindo para entrar. Aceitei, já vou voltando aqui, viu, pessoal? Então, vamos voltar aqui. O nosso sexto ponto é criar um ambiente propício para os estudos. Gente, a gente está em casa e nem todo local é um local bom para se estudar. Nesse exato momento, eu coloquei aqui na sala da minha casa aqui para fazer esse aulão com vocês. E estou tendo que reclamar o pessoal aqui em casa direto. Não foi uma boa estratégia colocar aqui. Então, quando ele diz aí criar um ambiente propício para os estudos, é isso. Eu devo, não sei, talvez o meu quarto, será que é um local legal? Não vai ter interrupções? Eu consigo estudar lá sem que ninguém atrapalhe? Então, criar um ambiente propício para os nossos estudos é um bom caminho para ser um bom aluno em matemática. Eu tenho que ter dedicação. Se eu não tiver dedicação, eu costumo utilizar uma frase que eu aprendi na faculdade. Se você foge dos livros de matemática por uma semana, ele foge de você por 2. O esquecimento ele é dobrado. Então, se não há dedicação, não há aprendizagem. Tem que ter dedicação na matemática. Ou eu me dedico a ela, ou eu não consigo absorver os conteúdos de matemática. Tá bom, pessoal? E, para finalizar, eu devo ter percepção. Essa palavrinha aqui de percepção, ela é interessante porque é o seguinte, muitas questões matemáticas eu consigo desenvolver, eu consigo resolver apenas com percepção, analisando, observando as regularidades. Quando eu faço isso, e quando eu associo esses 8 tópicos aqui elencados, eu consigo dar uma dinâmica melhor e eu consigo absorver melhor os conteúdos de matemática. Tá certo, pessoal? Gente, só sinalizem aí, Fabiana, vão dizendo. Vocês concordam com tudo isso que foi colocado aqui? Vou aqui voltando para vocês. Concordam que para que aconteça um bom estudo de matemática, uma boa aprendizagem, é necessário seguir todos aqueles tópicos, sim ou não? Sim. Sim. Quem mais acha que sim? Eu. Muito
Muito bem, agora vamos lá uma outra pergunta. E tem feito isso? A gente tem feito isso? Eu tenho. Essa é a pergunta. Se a gente tem feito tudo isso, a gente vai conseguir bons resultados. Se não, infelizmente, a gente não tem como chegar a um bom resultado se a gente não cumpre algumas metas pré-estabelecidas por vocês, claro. Vocês vão analisar e vão dizer o que é que consideram importante, tá certo? O nosso descritor hoje aqui, pessoal, sem perder muito tempo, olha, ele vai falar, eu vou pular essa etapa das charadas aqui, que eu falei que gosto sempre de trabalhar com elas, para vir direto aqui para os nossos descritores. Olha, os nossos descritores, tanto o descritor 4, quanto o 5 e o 6, na verdade, o 1, 2 e 3, ele também fala de espaço e forma, mas hoje nós vamos falar especificamente dos descritores 4, 5 e 6, falando de espaço e forma. Mas antes de vir aqui para as lâminas, nós vamos vir aqui para esse aplicativozinho. É um aplicativo que eu utilizo, que eu acho ele legal para trabalhar com a mesa, uma mesa digitalizadora aqui que a gente vai fazer uso nesse momento. Então, veja só, vamos começar a fazer uma discussão aqui. Para responder algumas questões lá naquele slide, eu vou precisar ter conhecimento sobre algumas retas. E aí, eu coloquei aqui para vocês alguns tipos de retas. Então, vamos analisar. Olha, a primeira reta que a gente vai analisar aqui é a reta concorrente. Então, o que são retas concorrentes? São retas que vão se tocar em um único ponto. O ponto é esse aqui, ó, nesse vértice aqui. Vou colocar ele maior aqui em vermelho para vocês visualizarem. Então, essas duas retas se tocam nesse ponto aqui. E aí, se essas retas se tocam em um único ponto, elas são consideradas retas concorrentes, mas eu tenho um caso em particular de retas concorrentes, que é o caso das retas concorrentes e perpendiculares. A reta perpendicular, pessoal, ela vai formar, além de se tocar em um único ponto, que é esse pontozinho aqui, ela vai formar um ângulo de quantos graus? Quem é que sabe quantos graus mede esse quadrinho com um ponto? Alguém lembra? 90. De 90. Então, eu vou botar aqui 90 graus para a gente lembrar. Então, eu vou ter que lembrar de duas coisinhas aqui. Ó. A reta que se toca em um único ponto é chamada de reta concorrente. Ou seja, ela se cruza e se toca em um único ponto, são concorrentes. E a reta concorrente, que forma um ângulo de 90 graus, ela é chamada de reta perpendicular. Tranquilo aí, pessoal? Sim. Vamos lá. Dando sequência. Um outro tipo de reta são as retas paralelas. As retas paralelas, por sua vez, olha, elas nunca vão se tocar. Diferente das concorrentes que se tocam, essas nunca se tocam. E eu sempre vou visualizar elas como se tivesse assim, ó, paralela a outra aqui, nunca se tocando, tendendo ao infinito para os dois lados, não vai ter ponto de início e nem de fim, que a gente vai ver aqui embaixo. E o mais importante, elas nunca se tocam. Primeira observação. Um outro tipo de reta são as retas transversais. Eu tenho aqui, por exemplo, eu posso analisar aqui duas retas, a G e a H, cortada por uma transversal I. Então, essas duas retas aqui, G e H,
são paralelas, e cortada por uma outra reta aí, e aí ela faz uma transversalidade aqui, ó. Então, eu tenho duas retas cortadas por uma transversal. E eu tenho retas aqui também, ó. Essas retas J e K, que eu só não estou visualizando, né, nem vocês aí, duas aqui, pelo simples fato de elas serem retas coincidentes. Uma está sobreposta à outra. A reta J, ela está aqui, e a K também, uma sobreposta à outra. Então, aqui, a princípio, basta eu observar esses 4 tipos de retas. Nós vamos precisar dessas informações. Retas concorrentes, paralelas, principalmente essas. Nós vamos ter aí umas 2 questões que falam de retas paralelas. Observem como são as retas paralelas. Nunca se tocam, ó. Tá vendo? É diferente das concorrentes. Nós vamos falar também das transversais. Então, observe que aqui, transversalidade é eu cortar essas retas aqui, ó, formando os mesmos ângulos. E as coincidentes. Então, eu vou subindo aqui. É interessante que eu conheça, pessoal, também a diferença de reta, semi-reta e segmento de reta. A reta, observe como é uma reta. Eu tenho 2 pontos, A e B, ó, e ela tende para aqui, ó. Ela tende voltando aqui ao infinito, voltando, e ao infinito aqui subindo, não tem fim. Por esse motivo, é chamado de reta. A semi-reta é diferente, ela tem um ponto de partida. Observe que ela não tem aqui, ó, ela não desce. Vou apagar aqui, essa parte aqui, para vocês observarem. Ela não desce aqui, ó, como essa outra. Ela tem um ponto de partida que é no C, e aí ela vai ao infinito. Então, isso aqui é chamado de semi-reta. E o segmento de reta, ele tem início e tem fim. Então, tá aí a diferença dos 3. Ó. Reta não tem fim, nem no início aqui, nem no final, ou seja, não tem a origem. O semi-reta, alguém pedindo aqui para entrar, aceitar aqui. Vou voltar. O segmento de reta, ele tem o início, mas não tem o fim. E o segmento, aliás, a semi-reta tem o início e não tem fim. E o segmento de reta, ele vai ter o início e vai ter o fim. Então, daí, para a gente observar essas diferenças, né? E aí, nós vamos precisar de um outro conhecimento. Até aqui, dá para entender, pessoal, aí, que a gente fez aqui? Dá. Beleza. Depois, se vocês quiserem, eu vou pegar e fazer os prints dessas observações e vou mandar para Leonardo Fabiano, e aí eles apresentam, mandam para vocês no grupo. Vocês certamente devem ter um grupo da turma. Vamos aqui. Um outro conhecimento que a gente vai precisar para resolver as questões é disso aqui, olha. Eu sei que uma volta completa fazendo esse percurso dá quantos graus? Uma volta completa. 360. 360. Mas a meia volta dá quantos graus? 180. 180, que é a metade. Então, olhe, esse ângulo aqui, deixa eu colocar aqui a canetinha, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui formam um ângulo raso. E esse ângulo raso, ele mede 180 graus. Então, o primeiro ponto que eu devo observar, que eu vou precisar, é lembrar que meia volta
olha, vai representar 180 graus. Então, aqui ele chamou o ângulo beta e o ângulo alfa, ou seja, a somatória dos dois ângulos formam 180 graus. Pois bem, e aí ele faz uma observação, olha, quando essas retas se cortam, olha, elas se cortam aqui, elas formam, aqui eu tenho um vértice, né, que está aqui em rosa, esse vértice, ó, está aqui, e vai formar dois ângulos aqui, ó. Esse ângulo, ele vai ser oposto pelo vértice a esse outro ângulo, e esse outro ângulo vai ser oposto pelo vértice a esse. Isso implica dizer, e aí é uma observação que a gente vai ter que lembrar, é que os ângulos, olha, vou anotar aqui, os ângulos opostos pelo vértice, pelo vértice, os ângulos opostos pelos vértices serão iguais. Já tinham visto isso? Esses ângulos serão sempre iguais. Eu estou dizendo que esse ângulo A vai ser igual a esse ângulo aqui, esse ângulo B aqui, o beta, vai ser igual a esse outro ângulo aqui. Como é que a gente pode mostrar isso, pessoal? A gente pode demonstrar isso assim, olha. Vocês afirmaram aqui na estante que meia volta formam quantos graus? 180. 180. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de A e esse ângulo de B. Então, o ângulo A mais B, ó, A mais B, vai ser igual a 180 graus, que foi o que vocês me disseram aí agora. Beleza? Mas, se eu pegar esse ângulo aqui agora, ó, juntar com B, vou chamar de C, o ângulo C mais o ângulo B, ele vai formar quantos graus? 180? 180 também. Então, vamos botar aqui. Então, só que a minha ideia aqui é mostrar que quem são iguais. Eu quero mostrar que o ângulo A ele vai ser sempre igual ao ângulo C. Não foi isso que a gente disse ali em cima? Foi. Foi. Bem, então, se eu analisar essas duas equações aqui, se eu observar que A mais B é 180 e C mais B também é 180, eu posso dizer que A mais B, olha, A mais B será igual a C mais B. Posso ou não posso? Pode. Posso, né? Não são iguais? E aí, se eu imaginar que isso aqui, na expressão, é uma balança, e eu tenho... Igualdade é balança, né? É uma balança de dois pratos. Se eu estou dizendo que está igual, e se eu tenho B de um lado, olha, e B do outro lado, e eu quero eliminar esses B, eu posso simplesmente cortar os Bs e observar o que sobra. Logo, eu tenho aqui que A é igual a C, só sobrou aqui A, e aqui só sobra o C. Então, eu posso afirmar que A é igual a C. Feito isso, eu consigo aqui agora entender que para toda questão, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Beleza? Bom, Beleza. aqui nós fizemos a primeira Professor, parte. vamos continuar a tela para poder tirar um print? Sim. É dessa tela? É, pronto. Sim. Pronto. Então, consegui mostrar aí que os dois ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais. Primeira parte da nossa aula aqui foi concluída, que foi essas explicações, e a gente agora vem para aqui, ó.
para trabalhar os nossos descritores. O descritor 4, que é o primeiro, ele fala de identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, nós vamos identificar os quadriláteros. E para a primeira pergunta, diz assim: alguns quadriláteros estão representados nas figuras abaixo. Qual dos quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos? Eu vou analisar. Qual dos quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos? Querem responder? Não, professor, pode ir aí. Ok. Qual dos quadriláteros possui apenas... Gente, ó, eu gosto muito de sair interpretando aquilo que leio. Quando ele diz qual dos quadriláteros, ele está dizendo que aqui todas as figuras que eu tenho aqui é quadrilátero. Quadrilátero porque possui 4 lados, né? Então, são quadriláteros. Aqui também são quadriláteros. Ó, 4 lados. Aqui são quadriláteros, 4 lados. Aqui também são quadriláteros. Primeira parte, nosso entendimento. Todas as figuras são quadriláteros. Mas ele disse, qual dos quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos. No restante, a gente viu que são retas paralelas. Então, a pergunta é, quantos possui apenas um par? Eu olho a figura A e vou eliminar. Por quê? Porque essa figura A tem esse lado que é paralelo com esse, ó, e tem esse outro que é paralelo com esse. Logo, aqui tem quantos pares de lados paralelos? 2. Dois. Mas a pergunta não é 2, é quantos tem apenas um par de lados. Então, já sei que não é o A. Então, aqui não é esse. Venho para esse outro. Esse lado é paralelo com esse é paralelo com esse, logo aqui também tem 2 pares. Não é esse. Aqui também tem 2, olha. Esse com esse e esse com esse. Logo, só nos sobra isso aqui. Ó, só vai nos sobrar isso aqui, que é a letra C. Aí você vai dizer, professor, vamos analisar por que ele só possui um? Vamos lá. Esse lado é paralelo com esse. E esse aqui não é paralelo? Não. Por que que não? Porque eu percebo, ó, como se fala de retas, né? Observe se a gente prolongar. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, subindo ela aqui ao infinito, e eu prolongar essa outra, ó, elas vão se cortar bem aqui. Vão ou não vão? Vão. Se ela se corta, ela deixa de ser paralela. E aí recebe um outro nome. Que nome? Quem lembra? Concorrente? Isso. Então, ela seria concorrente. Então, aqui sim eu tenho só um par de lados paralelos. Então, nesse caso, a minha resposta é a letra C. É difícil, pessoal? Não. Não, né? Basta que a gente observe e comece a fazer as interpretações. As questões do SAEB, ela é muito mais interpretativa do que propriamente cálculo. A gente tem que fazer vários cálculos. A gente tem que ler, interpretar. Mas não tem tantos cálculos. Observe aqui, ó, ainda nesse segmento aí, ó. Questão 2 já foi questão de prova Brasil, trabalhada para trás aí, ó, em anos anteriores. Observe as figuras abaixo. Considerando essas figuras, observe, ó, que ele pede para a gente ler e interpretar. Essa figura primeiro aqui é um retângulo. Vou chamar aqui de figura 1 e aqui eu vou chamar de figura 2.
Tá vendo? A figura 1 e a figura 2 representam um retângulo e um quadrado automaticamente. E ele diz aqui, ó, considerando essas figuras, os ângulos, na letra A, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. Ele está fazendo uma afirmação. Os ângulos são diferentes. Observe. Aqui mede quantos graus? Observe esses 90, né? Se eu observar, todos os ângulos aqui vai ser de 90. Olha. Olha. O X já foi ali para o C, mas a gente vai fazer a leitura e a interpretação. 90. Ele disse aqui que os ângulos eram diferentes. Logo, eu já cancelo isso aqui é falso. Ele disse na B, somente o quadrado é um quadrilátero. O que é quadrilátero? Não é o que tem 4 lados? É. O retângulo tem 4 lados ou não tem? Não. Tem. 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 4 lados. Se tem 4 lados, e aqui tem 4 lados, então a letra B também é falsa. Que ele disse somente o quadrado é um quadrilátero. Então a B é falsa. Como ele já marcou aqui a D, ele diz o retângulo e o quadrado são quadriláteros, vamos analisar a D. Por que a D é errada? O retângulo, então a figura 1, tem todos os lados com a mesma medida. É verdade ou é mentira? Mentira. Mentira, né? Esse lado aqui, por exemplo, olha, ele é maior que esse lado. Então eu não posso dizer que ele tem a mesma medida. Logo, a minha resposta é a letra C. Tranquilo até aí? Tranquilo. Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Se tiverem alguma dúvida, pode se posicionar aí no chat. A professora está aí, ela vai e sinaliza. A gente volta. Porque eu estou apresentando, não estou visualizando o que vocês escrevem, mas ouço. Tá bom? Eu estou observando aqui, viu? Qualquer dúvida vocês podem escrever, que hoje vou estar como assistente do professor Edson. Fabiana, observe que a gente está rabiscando a lâmina todinha, não é? Isso, mas é dessa maneira mesmo, senão não há compreensão. É verdade. Por esse motivo que a gente vai fazer a formação aí com todo mundo. Provavelmente vai ser quarta-feira. E aí é importante. A formação vai ser com todos os professores da rede. Ok. Vamos para a questão 3 aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha a questão 3. A face ABCD, então a face é o que vocês estão visualizando em cinza. A face ABCD de uma torre tem a forma de um paralelogramo, como mostra a figura abaixo. O valor do ângulo alfa é... Então, ele pergunta quanto vale esse ângulo aqui. Quanto vale esse ângulo alfa? Aí, tem 2 caminhos para a gente resolver isso aqui. Olha, qual seria o caminho? Eu vou observar que esse 75 dessa reta AD, ele é um ângulo que forma com o lado externo da reta, dessa reta AD. Olha, ele está para fora, né? Ele está à esquerda da reta. Eu tenho uma reta, eu tenho 75 à esquerda dela. Se eu prolongar aqui, se eu colocar, fizer aqui, olha, um ângulo aqui. Esse ângulo que eu fiz, ele vai valer quantos graus? 180, porque é um ângulo raso. Aí, observe, o ângulo raso, ele forma 180, não foi isso que a gente viu? Foi. Se aqui já mede 75
Nós não vamos fazer cálculo nenhum, só precisa analisar. Se aqui já mede 75, quanto mede esse outro ângulo? 105. 105. Isso. 105, porque ele tem que formar 180, não é? Aqui já vale 75, esse só pode ser 105. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou observar o seguinte, que esse ângulo, olha, dessa reta AD, ele está do lado direito da reta, que é justamente o ângulo alfa está do lado direito da reta também BC. Aí, observação, se essas retas são paralelas, o ângulo alfa tem que ser igual ao ângulo de 105. Por quê? As retas são paralelas. Se são paralelas, elas vão formar ângulos aqui quando cortar essa outra reta, é aquela parte das retas transversais. Se ela corta, elas vão fazer ângulos semelhantes. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó, se eu tenho uma reta aqui e eu corto ela aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, vamos analisar o que está em cima da reta. Esse ângulo aqui, ele está em cima da reta, dessa reta R, vou chamar aqui de reta R. Ele está em cima da reta e do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito. Do lado direito. Eu vou olhar essa outra reta. Aqui do lado direito, olha, esses ângulos vão ser iguais. Se eu chamar aqui de A e aqui de B, então o ângulo A será igual ao ângulo B. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Dessa forma, quanto vale o nosso ângulo alfa? 105. 105. Porque eu vou analisar, olha, o que está à direita da minha reta. E aí você observa que aqui vai dar o mesmo exemplo. Se eu prolongo a reta aqui, ó, e prolongo essa reta aqui, eu vou estar fazendo exatamente esse desenho aqui. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou mandar essa lâmina para você, viu, Fabiana? E aí, qualquer coisa, passa para os meninos, eles dão uma olhadinha depois. Certo, Edna, eu passo para eles, tá bom? Obrigada. Tá certo. E vamos lá, seguindo. Ainda do descritor 4, e a última questão do descritor 4, nós temos aqui o seguinte, ó. Um robô foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos, girar para a direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A conforme a figura. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio isósceles, o ângulo X assinalado na figura mede. Aí ele dá aí as opções. Então vamos analisar aqui novamente. Olha, a primeira observação é, ele quer saber quanto mede esse ângulo X. E aí eu começo observando o que é que nós temos. Primeiro ele disse que a figura é um trapézio e esse trapézio é isósceles, ou seja, essa reta ela é igual a essa. Isósceles quer dizer que tem aqui dois lados aqui que são iguais, né? Então nós temos esses dois lados aqui, ó. E temos essa reta igual a essa reta. Beleza? Isso Beleza. quer dizer uma coisa importante. Se essas duas retas vão cortar essa outra, ela vai formar ângulos iguais. Ou seja, se eu prolongo isso aqui para formar um ângulo raso, quanto vai valer esse ângulo aqui? Esse ângulo eu vou chamar de A. Quanto vale esse ângulo A? 180. 180. Não, 150. 150. 150. Isso. O 180 é o todo. Então, ele vai ter 150.
Tranquilo? Se ele tem 150, a pergunta é, ó, ele está para o lado, nós temos aqui para o lado de dentro da reta, mas ele corta aqui, ó. Logo, essa reta que está vindo aqui, ó, vai formar um outro ângulo aqui, ó. Se eu observar, esse ângulo que essa reta forma com essa outra, ele vai ser igual a esse. Só por observação, eu consigo entender, vou chamar esse ângulo de B. Vamos chamar ele aqui de B. Esse ângulo B, B, vamos riscar ele aqui. Esse ângulo B, ele também será 150. Agora, vamos analisar. Quem sabe me dizer quanto mede a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Se eu somar os 4 ângulos, esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar quantos graus? Se fosse um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, vocês saberiam? 120 Quanto? 120 ou não? Vamos devagar, vamos tentar entender aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo, quantos graus mede? Alguém lembra? 90? 180. 180 graus. Se eu somar esses 3 ângulos aqui, vai dar 180. Agora, observe, se eu fizer aqui, traçar aqui uma reta aqui, dividindo essa figura em duas, quantos triângulos eu tenho aqui? 2. 2. 2. Logo, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter 360 graus. Alguém está pedindo para entrar? Vamos voltar aqui. Eu vou manter. Vou só para voltar aqui, que alguém pediu para entrar. Já aceitei e já voltei. Vamos... Não perder o foco aqui. Bom, então eu já consegui visualizar que essa figura vai ser 2 vezes o triângulo. Ou seja, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero terá 360 graus. Porque 2 vezes 180 é 360. Logo, se eu já tenho aqui em A e B 150 mais 150, eu já tenho 150 mais 150, que é igual a 300. Quanto está faltando para 360? 70? 60, 60. E se esses 2 ângulos aqui são iguais, eu tenho, no caso, 60 dividido por 2. Vai dar quantos graus cada um? 30. 30. 30. Exatamente. Logo, nós vamos concluir aqui que o nosso X vai valer quantos graus? 30. Ou 30. Exatamente. Essa questão, eu sabia que ia dar um pouquinho mais de trabalho, porque necessita de um conhecimento prévio da soma dos ângulos internos de um triângulo, da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E a gente sabe que nessa pandemia, muitos conteúdos ficaram passivos de aprendizagem. Nós não conseguimos trabalhar. Não é isso, Fabiana? Conteúdos importantes, infelizmente, nós não conseguimos trabalhar devido à pandemia. Tivemos que priorizar isso. Isso E aí, mesmo.
não é? A gente priorizou alguns e alguns... E principalmente os alunos da zona rural, né? Os alunos que não têm acesso à internet, porque esse, no caso específico de alguns conteúdos, por exemplo, equação de segundo grau. Como ensinar, explicar a um aluno, né, uma equação de segundo grau, mandando ele estudar pelo livro e eu mandando uma atividade impressa. Isso dificultou Não é bastante. assim. E esse tipo de questão aqui, por Vários exemplo... conteúdos, né, que a gente Isso. realmente tem condições de estar trabalhando devido a esse problema. É isso. Esses conteúdos, por exemplo, aqui de ambos, essa parte da geometria, né? É espaço e forma, mas a gente está falando aqui um pouquinho de geometria plana. Então, esse conteúdo aqui, nós deveríamos ter visto, e infelizmente, não foi, talvez muitas escolas não conseguiram trabalhar nada disso por conta da pandemia. Aqui eu coloquei a questão para estar mostrando isso realmente, mas aqui também eu tive dificuldade para passar essa questão. Em Abaré eu trabalhei com as turmas das escolas de lá, também ficaram com a mesma dificuldade, mas isso só vem mostrar que esses conteúdos realmente a gente ficou no prejuízo e os alunos ficaram prejudicados com no as caso, aulas. Né? esse daí, a parte de equação, principalmente a equação de segundo grau, que a gente, eu, assim, estou observando com os meninos, eles que têm aula online, esse assunto, e tentando ver como é que eu vou estar trabalhando com os meninos que pela atividade impressa, como trabalhar, de que maneira eles vão conseguir compreender esse assunto sem ter uma explicação, uma aula assim presencial. E é verdade, e aí tem gente ainda entrando aqui, Fabiano, estou aceitando. E aí a gente ainda tem um problema, né? Que são as ferramentas, de que forma trabalhar isso, apenas mostrando o slide. Isso, também. Pois é. Diversos fatores, né, que a gente precisa realmente estar analisando direitinho como é que a gente pode estar trabalhando, né, com esses alunos. Isso. Pessoal, vamos para o descritor. O descritor 5. Boa tarde, professor. Boa tarde. Entrei agora porque eu estava trabalhando. Tá, beleza. Nós trabalhamos aqui a explicação de alguns conteúdos e trabalhamos também a questão do descritor 4. Trabalhamos apenas 4 questões. Então, a partir de agora, pode ficar aí que a gente vai estar trabalhando os descritores 5, 6 agora, viu? Vamos tentar participar para a gente ver se tirar as dúvidas, na verdade. Vamos lá. Então, tivemos aqui essa questão que deu uma emperradinha, mas eu já sabia que ia acontecer isso. No nosso descritor 5, nós vamos falar sobre reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados do perímetro, da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Então, nós temos aqui, na malha quadriculada desenhada abaixo, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Então, observando aqui, não tem nada de muito específico. Pergunta, ela surge a partir de agora. Nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esportes com o dobro das dimensões desse jardim. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará? E aí, gente, olha, eu queria chamar a atenção para essa questão, porque, assim, os meninos fizeram o seguinte, eu observei aqui, eles estavam interagindo, tinha muita gente nesse dia, muitas escolas participando, e aí eles fizeram o seguinte, olha, ela quer observa a figura, Luísa quer construir uma quadra de esportes com o dobro
dobro das dimensões desse jardim. E aí eles fizeram o seguinte, eles contaram aqui os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. E contaram aqui, ó, na lateral. 1 já está aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eles fizeram o seguinte, eles, olha, se aqui é 4, aqui 9, eles contaram todos, deu 36, né? 4 vezes 9, 36. Vou colocar aqui 36 no total. Aí eles calcularam, professor, se é o dobro, e aqui essa em cinza tem 36, o dobro de 36, olha, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Aí eles responderam, vamos marcar aqui o 72. E aí marcaram 72. Outros apenas contaram o que tinha aqui, que deu 36, e marcaram 36. Só que a pergunta é o dobro das dimensões. Dimensões está falando de lado, não é da área. Então, se é o dobro das dimensões, é o dobro dos lados. Se esse lado tem 4, observe, eu teria o dobro dele aqui seria 8. Então, eu cresci 2 ali para cima e 2 aqui para baixo. E agora a minha figura tem 4, 5, 6, 7 e 8. O meu lado aqui agora tem 8. E se aqui na horizontal tinha 9, ó, aqui tinha 9, o dobro de 9, que é o dobro da dimensão, ó, até aqui tem 9, o dobro de 9 vai ser quanto, pessoal? 18. Então, eu vou pegar aqui e estender a 18. Ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadê o 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o dobro de 9 é 18. E aí, o correto é eu fechar esse jardim aqui agora. Vamos fechar, ó. E agora ele vem aqui, ó, até aqui. Então, as dimensões, ou seja, o dobro delas, agora eu teria 8. Olha, no início tinha 4, agora tem 8. No início tinha 9, agora tem 18. Então, o correto agora é contar a quantidade de quadradinhos que tenho dentro desse espaço. Ou seja, 8 vezes 18. E quando eu faço isso, ó, o 8 vezes 18, eu vou ter isso. Ó, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1 é 8 e 6, 14. Logo, a resposta seria a letra C. E não o 72 e nem o 36. A minha observação aqui agora é com ampliação. Essa parte desse descritor que fala de ampliar, quando se amplia, vou voltar aqui para conversar com vocês. Quando se amplia, ela amplia em todas as direções. Estou ampliando a figura. Um exemplo. Uma pessoa que faz uma tatuagem em um determinado local e ela diz assim, eu quero a mesma figura, só que eu quero ela ampliada, ela vai ampliar em todas as direções. Ela amplia em todas as direções. Deixa eu mostrar aqui um exemplo prático que está no simulado de vocês. Olha, deixa eu vir aqui para ele aqui, para ver se vocês conseguem compreender. Estão observando essa figura aqui? Que figura é essa? Sim. Figura de quê? Brasão da escola. Brasão da escola. É o logo da escola. Observem aqui, ó. Se eu clicar aqui e eu puxar isso aqui para a lateral, ela não está ampliando a figura. Mas se eu vier aqui embaixo, olha, aqui, e eu puxar ela para cá, observe que ela está crescendo para o lado e está crescendo para baixo, não está? Tá. Tá.
Quando isso acontece, ela está aumentando em todas as direções, ó. Ela está aumentando em todas as direções. Isso aqui, quando eu faço isso aqui é a ampliação da figura. Puxar para o lado não é ampliar. Então, essa nossa questão aqui, olha, ampliar é ela crescer para todos os lados. Então, ela aumentou aqui, ó, na altura, mas ela também aumentou aqui na largura. Compreendeu, pessoal? Sim. Para entender, né? Vamos voltar aqui. Vamos para uma outra questão aqui para a gente ver se consegue compreender a ampliação. Olha essa figura. Os lados da figura 1 foram duplicados. Olha, de novo, lados, obtendo-se a figura 2, como mostra a representação abaixo. Nessa situação, a medida da área, agora observe que ele pergunta é sobre área. A medida da área da figura 2 é igual, aí ele dá as opções. Quando ele dá as opções, ele diz, olha, a medida da área da figura 2 é igual a metade da medida da área da figura 1, ou seja, essa figura 2, ela é a metade dessa figura? O que é que vocês acham? Não, né? Posso descartar isso aqui? Falsa. E aí, ele falou de área, agora ele vem dizendo a metade da área, bem mais específico, da figura 1. É a metade da área da figura 1? Não, né? Não tenho como dizer que isso aqui, essa figura 2, ela é a metade dessa. Não tenho como dizer. Mas aí eu tenho aqui, ó, na letra C ele diz, é o dobro da medida da área da figura 1. E na letra D ele diz, é o quadruplo da medida da área da figura 1. Para eu responder essa pergunta, que ele está falando de área, eu preciso fazer o seguinte. Eu não vou fazer cálculo nenhum. Vou apenas contar. Perceba aqui. Aqui eu tenho um quadradinho. Aqui eu tenho 2 quadrados. Aqui 3. Aqui 4. E se eu somar essa metade com essa metade, eu terei o quinto. Correto? Correto. Beleza. Se eu vier para essa outra, eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já cheguei em 10. 10 não é o dobro? É. E aqui, só que aqui ainda tem mais coisa. Logo posso descartar que essa letra C também é falsa. Não é o dobro da área, é mais. Vamos agora só conferir para ver se vai dar o quadruplo. Aí eu continuo. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, para aqui para cima. 17, 18. Aí eu somo metade com metade, 19. Metade com metade, 20. Ou seja, esse tem 5 e esse tem 20. Pergunta. A figura 2 é 4 vezes maior que a figura 1? Sim ou não? Sim. Sim, né? Claramente, olha, a figura 2 é 4 vezes a figura 1, que é 5. 4 vezes 5 é igual ao meu 20 que está aqui. Logo, a minha resposta é a letra D. Viu aí o que é ampliação? Uma coisa ele falou, ampliou os lados. E ele pede, eu quero agora a área. Mudou a pergunta. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Vocês estão entendendo tudo, tá beleza. Lembre que vão precisar desse conhecimento para fazer o simulado.
Cida desenhou uma figura em uma malha quadriculada, conforme a figura a seguir. Aí mostrou aí essa figura aí como se fosse uma cobrinha aí, né? Qual das alternativas representa esta figura ampliada? Aí ele deu aqui alguns exemplos, né? Qual vai ser essa figura ampliada? Ampliar, como eu disse, é ampliar para todos os lados. Se eu observar esse lado, aqui, ó, ele tem quantos tracinhos aqui da malha quadriculada? 2, né? É. Descendo aqui, eu tenho quantos? Mais 2. Só um. E aqui agora, na horizontal, novamente, eu tenho quantos? 2. Vou botar 1, 2, 3. Ah, não, é a parte de baixo, 3. Parte de baixo, olha. Vamos lá, parte de cima, 2. A parte de baixo, 1. E a parte de baixo aqui, 3. Aí vamos lá. Lembrando, ampliar é eu ampliar para todos os lados, em todas as direções. Então, se aqui nós temos 3 retas, nós temos que ampliar tudo. Então, se aqui tem 2, vamos imaginar, por que que eu vou dizer que não é a letra A? Vamos analisar A. Aqui, olha, eu tenho quantos na parte de cima? 3. 3. Ok. Aumentei, né, em relação a esse? Com certeza. Pô, Só que aumentou. Eu acho aqui, que observe, só que aqui eu tenho 1, ou seja, descendo eu tenho 1. Aumentou? Não, não. permaneceu. Não. Então isso aqui não ampliou, então é falso. Já nem vou analisar mais o resto aqui. Vou para aqui. Analisando aqui, ó, na parte de cima, eu tenho quantos tracinhos? 4. 4. Aumentou, não aumentou? Aumentou. Ok. Descendo aqui, eu tenho 2. 2. 2. Olha o 2 aqui. Aumentou também. E aqui eu tenho 3, 6. 6. Aumentou em todos os lados, sim ou não? Sim. Sim. Sim, aumentou. Agora, vocês lembram que eu disse que quando o bom matemático, para a gente ser bom em matemática, a gente tem que ser perceptivo. Lembra lá daquele primeiro tópico que eu coloquei lá? A gente lá finalizando, eu disse, a gente tem que ter percepção. Lembram disso? Lembro. A percepção é para responder esse tipo de questão. Perceba. Nessa letra C, não vou responder ainda a B. Vou para aqui para C. A letra C, eu tenho 4 aumentando aqui, ó. Aumentou 4. Aqui aumentou 2. E aqui aumentou 4. Vamos lá, aqui tem 4. Ok. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 3, 6. Vamos lá. Onde é que eu quero falar da percepção? Olha, gente. Aqui eu tenho 2. Aí eu venho para aqui, para essa figura B, por exemplo. Observei que aqui é 4. 4 é o que em relação a 2? É o dobro, não é? O dobro? O dobro. É o dobro. Beleza. Vamos analisar se isso aqui é o dobro também. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. 2 é o dobro de 1? É. Com certeza. Ok. Sim. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 6. 6 é o dobro de 3? É. Perceba que aqui nessa figura houve uma regularidade. A regularidade é que a figura aqui é o dobro. Ok. Vou analisar a letra C. A letra C aqui tem 2. Aqui eu tenho 4. É o dobro, não é o dobro? É. É.
Aqui descendo eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. É o dobro também. É ou não é? É. Aqui embaixo eu tenho 3. E agora eu tenho 4. É o dobro? Não. 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 Logo, deixou de ser padrão. Então, aqui é falso. Então, é falso. Da mesma forma que aqui, olha, não pode ser considerada padrão. Observe, ele ampliou de 2 para 4 e de 1 foi para 4 também. Não tem uma regularidade. Então, é falsa também. Logo, a minha alternativa correta é a letra B, onde houve uma regularidade. Percebeu aí a diferença? Sim. Percebi. Sim. Ok. E mais uma questão, ó, ainda do descritor 5. Duplicando-se o comprimento dos lados. Ele está pedindo para aumentar o quê, pessoal? Os lados. Os lados. E ele está mandando fazer o quê? Duplicar. Duplicar. Então, vamos lá. Ele está mandando duplicar o comprimento dos lados. Aí ele diz, a sua área fica. Ele vem perguntar como é que a área fica e dá as alternativas. Triplicada, inalterada. Olha, eu já poderia eliminar uma. Eu já poderia eliminar essa letra B. Por que ele possa eliminar? Quem poderia me dizer por que é que eu posso eliminar? E não vai Porque alterar. tá Isso. falando que ela não alterou. Não alterou. Como é que eu vou duplicar todos os lados aqui e não vai alterar? Então, eu vou eliminar a letra B. Perfeita aí a observação. Vamos aqui duplicar. Está mandando duplicar. Vamos analisar aqui descendo. Aqui eu tenho um aqui, 2, 3, 4. Para duplicar, esse lado aqui descendo teria que ter quanto? 8. 8, né? 8. Então, mais 4. Vou botar 2 aqui e 2 aqui. 8. Então, para ficar 8. Então, dupliquei. Aí, a casa aqui eu vou ter, ó, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8. Dupliquei. Esse lado aqui em cima tem 2. Duplicando, ele tem que vir para quanto? 16. Para 4. 4. Vou duplicar aqui, ó. Botei 4. Descendo, ele tinha 2. Para duplicar, ele tem que vir para quantos? 4. 4 também. Então, Quatro. vamos descer 4 aqui, ó. Estou descendo 4. Esse lado aqui, ó, ele tem 2. Então, mais 4, né? É. 4. Olha, vem 4 para aqui, ó. Vão observando o que eu estou fazendo. Descendo aqui, tem 2. Então, mais 4. Ó, vou descer 4. 3, 4. Tá vendo aqui? Tô. Sim. Tá acompanhando o raciocínio aí? Uhum. E aqui embaixo, ó, para fechar a figura, tem 1, 2, 3, 4. Então, vai ter que duplicar, vai para quanto? 8. 8. 8. Então, 4 até aqui, com mais 4 até aqui. Beleza. Agora, vamos interpretar. Ele disse que, duplicando-se o comprimento dos lados da figura abaixo, a sua área fica. Então, ele quer saber a questão da área. A parte preta, só a parte preta, eu tinha vamos contar a quantidade de quadradinhos. Eu tinha 1, 2, 3, 4. Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a parte da figura 1, quantos quadradinhos eu tinha? 12. 12. Eu agora vou contar quantos eu tenho na parte vermelha. Na parte preta eu já sei que tem 12, vou continuar contando. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí vem para cá. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
E aqui, 41. Eita. Cadê aqui? Tá marcando aí para vocês? Tá. 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 Vamos lá. Ó. Ele vai, ó, se você contar aí, ele vai dar 44 até aqui, mas tem esse 6, o 5, o 7 e o 8. Então, vai totalizar 48. Então, F2, ou seja, a figura 2, tem 48 quadradinhos. Se vocês contarem aí, vocês vão visualizar 48. É. Todos, não é? 48. É. Aí, agora, a Sim. relação é, a figura 2 é quantas vezes a figura 1? 4 vezes. 4 vezes, né? Porque 4 vezes 12 é igual a 48. Logo, a figura ela fica triplicada, duplicada ou quadruplicada? Quadruplicada. Quadruplicada. Perfeito. É isso aí. É difícil, pessoal, essa questão de ampliação? Não. 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 Boa demais. Bom, Não. tranquilo, não tem tanto cálculo para a gente ficar quebrando cabeça, mas a gente precisa ler. Por último, nós temos o descritor 6, que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu olhar aqui meu tempo. Nós estamos ainda no tempo. Tá. O descritor 6, ele fala de reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. O ângulo ele é reto quando ele tem quantos graus? 90. 90. Tudo bem. Não. Observe isso aqui. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Ele quer saber quanto medem esses dois ângulos, esse e esse outro maior. Então, assim, o que é que eu tenho de conhecimento para resolver esse problema? Primeiro, a meia volta, aliás, a volta completa de um círculo, uma volta completa tem quantos graus? 360. 370. Já disseram aí que tem 360. Beleza. Então, eu posso dizer que esse relógio, ou seja, essa volta completa aqui, ele mede 360 graus. Correto? Correto. Beleza. Se eu pegar 360 e dividir por 12 espaços, que é o que tem aqui no relógio, dividir por 12. Então, se eu pego e divido, ó, 36 por 12 dá 3. 3 vezes 12, 36 para 36. 30. Isso aqui vai dar nada, baixa o zero aqui e um zero aqui, né? Então, eu 30. sei que 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Ou seja, essa minha figura, e cada espacinho desse, do 12 para 1, mede 30. Do 1 para o 2, 30. Do 2 para o 3, 30. E de cada um para o outro aqui, ó, para o seu sucessor, vai ser 30. Logo, do 8 para o 12, eu tenho quantos espaços? Do 8 para o 12. 4. 4. Então, eu posso fazer 4 vezes 30, que vai dar igual a 120 graus. Olha como é simples fazer isso. E essa outra parte, que é o ângulo maior, se essa parte tinha 4, essa outra vai ter 8, não é? É. Então, eu faço 8 vezes 30, vai ser igual a 240. Só é fazer aí de lado. 240. Ou então faço 8 vezes 3, 24, e aí acrescento um zero, 240. E aí eu ainda posso tirar uma prova se eu estou certo ou estou errado. 120 mais 240 é igual a 360 graus. Então, os meus ângulos são 120 e 240. Essa daqui teve um cálculozinho, mas também é um cálculo que não é difícil. É difícil? Não.
Não, é fácil. Não. Não. Fácil, né? Não. Então, tranquilo aí. Ainda bem que vocês não tiveram dificuldade com essa questão de ângulos. Vamos para a questão 2. Aí, essa daqui eu não vou responder, não, e eu sei que vocês vão acertar de cara. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Esse ângulo raso mede quantos graus, pessoal? 180. 180. 180, que é o que mede. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário. Aqui, vindo para cá, ó, no sentido dessa seta. Calcule a medida do ângulo que falta, ou seja, esse, para que ele complete o movimento completo. Quanto 140. tá faltando? Quanto? 140. 40. 140. Aham. Olha aí. Essa daqui foi tranquila, não? Foi. Demais. Tudo bem. E aqui, agora vamos observar essa figura. Considere o triângulo ABC abaixo, realizando uma rotação de 90. Esse 11 aqui, pessoal, acho que foi alguma coisa que digitou. Realizando uma rotação de 90 graus no sentido horário. Esqueça o 11. Em torno do vértice A. Observaremos que... O que é que ele está dizendo? Vocês conseguem... Eu não vejo vocês, mas vocês conseguem me visualizar aí. Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho esse triângulo aqui, ó, nessa medida aqui. O ângulo que ele está dizendo no vértice A, o vértice A está aqui embaixo, no meu cotovelo. Ele está dizendo o seguinte, se eu faço uma rotação de 90, aí ele diz, as medidas de A e B e alfa se mantêm, aí diz, a medida de A e B se mantém, mas a de alfa não, ou seja, o ângulo vai mudar. A medida de alfa se mantém, mas a de A e B, ou seja, isso aqui de A e B não, ou seja, muda. Se eu quero fazer só a rotação, imagine. As medidas de A e B e alfa irão se alterar? Aí, gente, olha, simples. Se eu vou só girar a figura, nem vai mudar A e B e nem muda o ângulo. Eu só estou fazendo o giro. E as outras alternativas dizem, ó, A e B se mantém. Mas o ângulo alfa, não. Ele está dizendo, eu vou mudar o ângulo alfa. Não muda nada. Ele disse depois, a medida de alfa se mantém, o ângulo se mantém, mas A e B muda. Como é que muda se a gente está fazendo só um giro? Consegue compreender aí essa figura? Que essa figura não tem cálculo. Aliás, essa questão não tem cálculo, é só observação. Dá para entender aí o que é que está sendo feito? Deixa eu mudar aqui. Dá. Vou voltar para olhar para vocês. Olha, eu tenho isso aqui na minha figura e vou fazer essa rotação. Vou girar isso aqui. Apenas girando. Mudei os lados? Não. Mudei o ângulo? Não. Também não. Não. Entendeu? Então, aqui, na minha figura, eu tenho como resposta a alternativa A, porque não altera nada. É uma questão de observação. Eu tenho apenas que ler, responder, resolvo isso aqui rápido. Uma outra questão da prova é que nós temos que controlar o nosso tempo. Nós temos que controlar o nosso tempo, tentar responder o mais rápido possível. Tá certo? Então, nós temos aqui uma outra questão, que é a última questão aqui, depois a gente volta lá, para a gente fazer uma leitura novamente da lâmina 1. Questão simples também, ó. A gente está falando de ângulos rasos e eu vou perguntar mais uma vez. O ângulo raso, ele tem quantos graus? 180. 180. 180. Não, perdão.
O ângulo reto, o ângulo reto, ele tem quantos graus? 90. 90. Então, 90. bote aí o 90. Para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Está aqui as direções. Ó. Formou um ângulo de 120, um ângulo de 100, aqui de 60, de 90, de 70, de 90, até chegar aqui à escola em H. Aí ele diz, as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representados nos vértices. Onde é que está o ângulo reto? Aí é só observar. O ângulo reto tem quantos graus? 90. Onde é que eu tenho 90? É. Em D e E. E G, E e G. Qual é a alternativa? D, D. D. É tranquilo essa também, não foi tranquilo? foi, Foi. Muito bem. Eu vou voltar para a nossa lâmina 1. Vamos voltar aqui. Eu estou observando o tempo, mas vou voltar para a nossa lâmina 1 para a gente fazer uma leitura novamente disso aqui, que entrou outras pessoas depois. E isso aqui, para mim, é uma parte importante no processo de aprendizagem de vocês. O que devo fazer para ser bom em matemática? Ser bom em português. Eu preciso ler muito, porque eu preciso interpretar as questões de matemática. Observaram que as questões de matemática é mais leitura, a gente tem que ler muito. Viram isso? Tem que entender, né, as questões. Isso, não tem aquelas continhas mais montadas para a gente chegar lá e somente resolver. A gente tem que ler. Então, Eu não tenho preguiça de ler. Tenho que ler. O problema da prova vai ser isso. Se eu tiver meio agoniado sem querer ler, aí eu vou errar e não vou responder. Então, primeiro ponto para ser bom em matemática é ser bom em português. O segundo é ter organização e disciplina quanto aos estudos. Eu preciso ser organizado, chamei o material organizadinho para eu lembrar de onde eu parei. Eu tenho que ter disciplina com relação aos meus estudos. Na hora que a professora estiver aí, Fabiana, estiver explicando no quadro, eu preciso estar atento ao que ela está explicando, porque depois eu vou precisar levar esse conhecimento que eu aprendi na escola para minha casa. Eu preciso me planejar, que, como eu disse, sem planejamento, nem ao supermercado a gente consegue ir. Preciso me planejar o que é que eu vou estudar hoje, se eu vou estudar português e matemática, se amanhã é história e geografia. Eu tenho que me organizar, preciso ter planejamento. Eu preciso fazer uma rotina de estudos, eu preciso ter a rotina de estudo, na verdade. Eu preciso estudar diariamente. Vida de estudante é estudar. Então, a gente vai estudar. Está vendo aí a professora de vocês? Além de professora, uma excelente advogada. E, às vezes, a gente pergunta, eita, mas Fabiana é advogada, ela é professora, como é que pode? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que Fabiana fez para conseguir ser advogada e professora? Ela estudou, ela se dedicou bastante. Então, a pergunta é, o que ela fez? E eu começo a observar que eu tenho que fazer algo parecido. Tá certo? É praticar resoluções de problemas. Ninguém aprende matemática só lendo. Eu tenho que praticar. E é por isso que, nas minhas aulas aqui, por exemplo, quando eu estou resolvendo os problemas, eu estou resolvendo algumas questões e eu sempre deixo a grande maioria para os alunos responderem. Eles dizem, mas professor, por que você não resolve mais questões? Porque eu entendo que para que eles compreendam aquilo, eles precisam praticar. No máximo, eu venho corrigir o que eles fizeram, mas eles têm que praticar. Criar um ambiente propício para o estudo em casa, ver onde é o melhor local, se é no meu quarto, se é no quarto que está ali desocupado, que não tem ninguém, onde é que é o melhor local, se é na sala, onde é que tem menos barulho. Então, eu crio esse ambiente. E, por fim, dedicação e percepção. Observe que duas questões, pelo menos aí, eu falo desse 8 aqui. Percepção. Eu tenho que perceber para eu observar um padrão de regularidade. Aquela questão, por exemplo,
da ampliação daquelas retinhas lá. Então, eu tive que observar uma regularidade onde estava duplicando tudo. E aí, a gente conseguir resolver esses problemas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo demais. Tranquilo. Agora eu vou pedir para a gente abrir a câmera, todos que vocês puderem abrir a câmera aí. Vou pedir para que vocês possam estar abrindo. Eita, professor, dá não, ó. Aquele que puder. Eu não vou abrir, não. Eu vou parar aqui a apresentação aqui, olha. Vou parar a apresentação, mas Aí, eu vou professor. dizer que em seguida, É. Fabiana e Leonardo já podem me dizer aí se eu posso colocar o link. O link das questões são 10, mas são de múltipla escolha para eles responderem. E aí, eu mando o PDF logo na sequência para vocês também. Vou parar a apresentação para a gente estar se vendo. Veja só, é 3h10 agora, não, 3h34, né? 3h35, é. 5, né? Pronto, eu creio que... Fabiana, o que você acha? Dá para a gente trabalhar 10 questões? E vocês, meninos, vocês que vão fazer? Vocês acham que dá para a gente fazer agora? No quentinho, depois que vocês Se for agora, eu acho que dá. Agorinha, eu acho que dá. Dá, eu acho que dá. Então, eu já vou pegar aqui, olha. Tira aí o print. Usar no chat, né, Edinho? Eu vou colocar aqui agora, só vou pedir para ninguém sair, porque eu vou mandar o link aí no chat. Se possível, manda no PV também, que eu disponibilizo no grupo. Pode ser que alguém esteja lá no grupo e queira participar também. Pode ser? Ô, Leonardo, já mandei aqui no chat, vocês conseguem visualizar? Pronto, eu consigo pegar aqui no chat. Pronto. Os meninos, ó, já joguei aqui no chat. Vocês podem clicar no link e vocês já vão ser direcionados lá para aquela página do simulado. Vocês vão responder lá mesmo, tá bom? Lá tá vai bom. ter a primeira pergunta para vocês colocarem o nome de vocês não deixem de colocar e de marcar lá onde tem Senhor do Bonfim, que é a escola de vocês, tá beleza? Beleza. Pode Beleza, saindo. pessoal. Vamos. Beleza. Espero que vocês tenham gostado aí da aula e que vocês possam se sair bem agora no simulado e que precisando, estamos aqui, viu? A gente, qualquer dúvida, pode entrar em contato. A gente está aqui para tentar sanar os problemas e as dificuldades de vocês mesmos. Beleza? Forte abraço e agradeço aí a oportunidade aí, Fabiana, Leonardo. Edinho, mais uma Prazer vez, todo obrigada, nosso. viu? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando o conhecimento, disponibilizando esse tempo que você tem para estar aqui nos ajudando e precisando da gente também, a gente está aqui disponível para o que você precisar. Edinho, é sempre essa troca que vai realmente dar sentido ao nosso trabalho, né? A gente tem que compartilhar aquilo que a gente conhece, que a gente aprendeu. Somente isso vai fazer sentido obrigada. E eu vou estar sempre também buscando a sua ajuda, que eu sei que quando eu precisar, você também vai estar disponível, que eu sei que você é uma pessoa bastante acessível. Muito obrigada, viu, Edinho? Tranquilo, estamos aqui, sempre às ordens. E mais uma vez, Edinho, muito obrigado pela parceria, por ter aceitado a gente. E assim, vai estar com a gente no presencial daqui uns dias, viu, minha gente? Não acaba que não, teremos outra oportunidade, dia 21 desse mês agora, teremos aula presencial com ele e Joaci, e também teremos com Fabiana e Joana também presencial na escola, certo? E teremos ainda um outro com o professor Gerson, daqui da nossa escola, popularmente conhecido como Neto. Tá certo? É isso aí. Já muito obrigado pela sua Ai, parceria. Deus. E os meninos aí só não disseram o que achou da aula, né, os meninos? Também obrigada. Achei bom. Achei bom. Boa. Boa demais, mano. Tá doido? Então, Então, valeu, pessoal. Qualquer coisa pode contar comigo. Acho que é dia 21, né, Leonardo? A gente vai estar junto aí, de forma presencial. Valeu, um forte abraço. Já visualizaram lá o link do simulado? não, ainda não.
Uma aluna quer te fazer uma pergunta, Josué Josué. quer falar, professor. Josué aí. Sim, pode falar. Naquele negócio do simulado da turma, coloca o senhor do Bonfim ou a nossa turma, que é o nono ano? Ah. Não, vocês colocam lá, eu vou aqui, ó, de novo o link. Vocês não respondam lá nono A e nem nono B, não. Vocês coloquem lá Senhor do Bonfim. O nono A, que está ali, era para ter especificado isso. Está relacionado à escola daqui. Aí, para vocês colocam o Senhor do Bonfim, que aí, quando gerar um outro gráfico lá para a tabulação, aí vai estar dizendo que são alunos da escola, do colégio aí, Senhor do Bonfim. Tá bom? O link está aí no chat. Ô, Leonardo, coloca lá no grupo, porque eu acho que eles não estão visualizando Estou aqui no chat. fazendo isso. Estou fazendo isso, Elinho. Pronto. Já copiei já o link aqui. Já. Não, vocês vão clicar no link. Só clica nele. Aham, já cliquei, já abri também. Só que Pronto. eu copiei o link e colei lá no WhatsApp. Beleza. Aí, olha, Leonardo, tu lembra lá de colocar para os meninos lá no grupo, os outros que não estão aqui, não estão ouvindo, que eles coloquem lá em cima Senhor do Bonfim. Viu? Pronto, Na identificação. As ideias do nome, eu não entrei aqui para ver ainda. É porque vai estar lá nome, aí vai estar lá nono A, nono B, cara, eu acho que o Colégio de Caraíbas, eu não lembro mais o nome. Deixa eu olhar como é que está aqui, para eu dizer de certeza. Deixa eu lhe dizer. Tá assim, ó. Nono A, nono B, aí o Senhor do Bonfim, Escola Municipal Fato de Mel. Para eles responderem Senhor do Bonfim. Pronto, vou colocar na orientação do link. Pronto. Viu? Está beleza. Viu? Pois, Valeu, mais uma vez, Emerson. muito obrigado, viu? Foi joia, você deu um Valeu! show. Valeu. Valeu. Obrigado. Parabéns Valeu. aí, professor. Parabéns pela aula aí. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Eu vou Tchau. saindo aqui, viu? Viu? Nós pode ir saindo também. Pode sim. Vocês agora vão entrar só para aquele link lá do simulado. Tá, tchau. Beleza, tchau.